Semana passada nós tivemos a nossa conta roubada e a gente queria voltar aqui para dar explicações do que aconteceu depois daquele nosso último vídeo. Pois é, semana passada a gente teve que fazer esse vídeo compartilhando a nossa experiência sobre ter a nossa conta hackeada, uma pessoa, né, ou um grupo, pelo tipo de crime que foi feito, não era uma pessoa só. Então, eles conseguiram pegar o nosso número de telefone, transferir o nosso número de telefone para um outro chip. Com esse número de telefone, eles conseguiram ter acesso à nossa conta, tanto do Instagram, como também com o e-mail pessoal da Marina. E aí a gente perdeu acesso total da nossa conta do Instagram, que é um dos nossos meios de trabalho, né? A gente produz conteúdo para Instagram, para TikTok, para YouTube, para Kawaii. Então, esses são as nossas plataformas de atuação, né? E realmente configura o nosso meio de vida, né? Sem essas plataformas, sem o acesso que a gente tem às nossas contas, a gente basicamente perde o nosso trabalho. Infelizmente, a nossa conta do Instagram foi realmente hackeada. Nós agora podemos compartilhar com vocês que nós conseguimos recuperar essa conta. Depois de muita dificuldade. E assim, foi um sofrimento tanto técnico para conseguir realmente acesso à conta de volta, mas também psicológico, porque você não sabia o que estava acontecendo, a gente não conseguia fazer nada, porque as pessoas que estavam recebendo aquele conteúdo, né, as pessoas que estavam vendo o nosso Instagram, estavam tentando passar golpe nelas. Então não era só a gente que estava sendo prejudicado, mas também as pessoas que roubaram a nossa conta estavam tentando passar golpe em outras pessoas. Então era um impacto muito grande no nosso trabalho e também no nosso psicológico, porque a gente precisava recuperar o quanto antes para parar isso, para que não acontecesse mais nenhum problema com nenhuma outra pessoa. E eu gostaria de poder dizer que eu estou feliz de ter recuperado a nossa conta do Instagram, mas infelizmente o sentimento não é de felicidade, continua sendo uma frustração, foi um susto muito grande que a gente passou, a gente não conseguiu comemorar quando recuperou essa conta, até porque a gente teve, além do abalo psicológico, que a gente ainda está sentindo o efeito, a gente ainda está sob um estresse enorme, mesmo agora, depois de alguns dias que já se passaram desde que isso aconteceu. Teve todo o processo, o desgaste físico que foi da gente dias sem dormir direito, sem comer direito, tensão muscular no corpo inteiro, dor de barriga até eu sentir, todos esses efeitos, né, ao mesmo tempo de uma coisa da gente sem saber qual seria a proporção daquilo, e também o efeito financeiro, né, porque a gente teve que fazer aí um investimento, Pois é, acho que a gente podia compartilhar um pouquinho de o que a gente teve que fazer para recuperar a conta e compartilhar com vocês o que não fazer e o que deve ser feito para tentar evitar, né, de não cair de novo, de não ter suas contas roubadas. Tem muitas ferramentas para poder prevenir isso e as plataformas todas têm. Eu acho que é interessante a gente compartilhar isso aqui para que mais pessoas saibam e melhorem a sua segurança digital. Mas inclusive algumas ferramentas, que foi o que a gente experienciou, né, com a autenticação de 2 etapas, que teoricamente é para te dar mais segurança, mas foi exatamente nessa etapa que a nossa conta conseguiu, né, que eles conseguiram hackear a nossa conta. Então tem que prestar atenção até nas formas de segurança que as plataformas oferecem. E é sobre isso que a gente quer compartilhar para ajudar vocês a se protegerem e o máximo de pessoas aqui que estão nos acompanhando a não caírem nesse tipo de golpe, porque não só criadores de conteúdo caem nesse golpe, são muitas pessoas no Brasil todos os dias caindo em golpes, em roubos, né, como esse. E acontece tanto isso que tem muitas pessoas especializadas só em recuperar contas hackeadas. E foi o que a gente teve que fazer, a gente teve que contratar uma pessoa especializada nesse assunto, porque a gente não conseguia de forma nenhuma ter acesso de volta à nossa conta, a gente não conseguia ter um contato com a Meta, que é a dona do Instagram, no dia em que foi roubada a nossa conta. Já faz mais de uma semana. Até hoje a gente não teve nenhuma resposta da Meta. Então a gente teve que contratar uma pessoa para fazer isso. Uma coisa que eu acho importante ressaltar é que não existe só uma forma de recuperar uma conta e não obrigatoriamente você precisa contratar uma pessoa especialista em recuperar contas para você ter a sua conta de volta. Tudo isso, como existem formas de hackeio, né, de hackear uma conta, diferentes formas,
Então, você pode, por si só, tentar métodos que podem funcionar para você. Então, eu acho que a primeira indicação, né, que foi o que a gente fez, a nossa primeira tentativa foi realmente pesquisar como se fazia para recuperar essa conta, e nós tentamos por conta própria, mas nós tentamos incansavelmente, assim, por muito tempo, e a gente não obteve resultado. Porque a forma com que os bandidos fizeram, eles bloquearam a forma normal de você recuperar a sua conta. Então a gente ficou num momento em que não tinha mais o que fazer, a gente esgotou as possibilidades, e aí a gente partiu para o próximo passo, que era realmente contratar uma pessoa especialista em recuperação de contas. Se você estiver passando por essa situação, e como eu disse, várias pessoas caem nesse tipo, né, nas mãos de hackers todos os dias e têm suas contas bloqueadas ou roubadas ou tentam passar golpes. Então é importante que vocês se protejam agora. A gente vai dar dicas aqui que vocês podem executar. A gente espera poder ajudar vocês a se protegerem. E a nossa conta foi tão bem hackeada que a gente não precisou apenas de uma pessoa especialista, a gente precisou de 2 pessoas especialistas em recuperação de conta. O primeiro tentou de alguns métodos, não deu certo. Quando a gente viu que estavam tentando ter acesso de novo ao nosso número, a gente conversou com ele, olha, não tem algum outro método mais eficaz, mais rápido. Porque é o nosso trabalho, a gente precisa recuperar. E ele disse, sai bem mais caro, porque aí tem que usar outros métodos, contratar uma outra pessoa, e a gente disse, bom, a gente tem que recuperar. Vamos lá, a gente contratou essa segunda pessoa para recuperar, e aí foi aí que a gente conseguiu ter um resultado, né? E foi bem rápido, realmente, com essa segunda pessoa, né? Como a gente vê, são pessoas que têm que ter um nível de conhecimento aí sobre como lidar com programação, com a web, entender de experiências passadas que eles já tiveram, de como resolver esses problemas. Então, a gente contou realmente com a ajuda de especialistas e foi o que deu certo pra gente. Mas vamos torcer que ninguém precise passar por isso, né? Chegar nesse ponto. Porque aí depois que a gente conseguiu recuperar a nossa conta, a gente fez uma mentoria com eles só para entender de que formas a gente poderia se proteger para nunca mais ter esse problema. Como sou eu que cuido da parte de contas, de segurança e tudo mais, eu pensava que, olha, se eu tenho uma autenticação em 2 fatores, que é a senha, e o segundo, você usa o número de celular, você recebe uma mensagem com um código, e aí colocando esse código, a sua conta está protegida, né? Qual seria a possibilidade de alguém te roubar o número do celular? Mesmo uma pessoa roubando o meu aparelho, ela ainda não vai ter a senha do meu aparelho para poder acessar essa senha. Então, eu acreditava que isso seria muito difícil de acontecer. Mas não, os bandidos encontraram uma brecha ali através das operadoras de telefonia e, de alguma forma, eles conseguem simplesmente pegar o seu número e transferir para outro chip. Então, esse foi o ponto principal que a gente teve na mentoria. Olha, tira o número de autenticação em 2 fatores. Então, tira ele. Mas então, o que a gente pode usar se não vai usar o número do telefone na autenticação? Ao invés de utilizar o telefone como autenticador, você usa um aplicativo. Tem aplicativos específicos para isso, tanto o Google Authenticator é ou então o Microsoft Authenticator, tem o Duo, tem vários que você pode usar. E aí você utiliza esse aplicativo que ele vai gerar um código para você colocar lá no Instagram, no Google, na sua conta da Microsoft, seja lá, praticamente hoje todas as redes sociais têm esse autenticador em 2 fatores utilizando o aplicativo. Então você substitui o número pelo aplicativo. Outra coisa interessante de você fazer na configuração da sua conta é habilitar códigos adicionais de recuperação. Então o que faz? Você vai lá nas configurações da sua conta, seja do Instagram, do Facebook, do Google, tem uma opção que é códigos reserva. Ele vai gerar, geralmente são 10 combinações de números, e aí você guarda isso. Você imprime, você escreve num papelzinho, deixa em algum lugar guardado, de preferência analogicamente, para que ninguém vá acessar. Que aí esses códigos de segurança você vai utilizar numa emergência, num caso que alguém conseguiu entrar ou você esqueceu a senha, perdeu aquele aplicativo de autenticação, e aí você usa um desses números. Cada vez que você usa um desses números, ele é eliminado. Então você não é um código que você vai poder utilizar mais de uma vez, por isso que ele gera 10 conjuntos de números.
Então você usa uma vez ele, aquele número está cortado. Você só pode usar o próximo. E aí depois que você tem acesso à sua conta, você pode gerar novos códigos e aí só guardar de novo para futuras necessidades. E se você entrar no tamanho da noia que a gente está entrando agora com questão de segurança, você pode inclusive salvar senhas, códigos com algum tipo de prefixo que só você saiba o que é, para mesmo que alguém tenha acesso ali àquele seu papelzinho cheio de senhas anotadas, não é exatamente aquela senha que vai ser usada. Na verdade, como se fosse uma criptografia, né? Você, sei lá, pode pensar num número e aí todos os números são multiplicados, todos aqueles números que você apontou são multiplicados por aquele número que vai estar só na sua cabeça. Então você pode usar alguns recursos desse também. Outra opção que a gente também provavelmente vai começar a utilizar é um autenticador de 2 fatores físico. Ou seja, ao invés de você usar um aplicativo que vai gerar esse código para você colocar lá no aplicativo, tem uma chave como se fosse um pendrive ou então com NFC, que aí você só encosta no celular, que você cadastra nos aplicativos, no Instagram, no YouTube, que você só consegue ter acesso a eles utilizando essa chave, uma chave física, que não pode ser hackeada, não pode ser acessada pela internet, então você não tem como perder isso. Outra coisa interessante é que existem sites que você pode pesquisar, colocar de repente ali o seu e-mail e ver se teve algum vazamento de dados, se a sua senha vazou, por exemplo, inclusive na Deep Web, na Dark Web, então é importante fazer essa busca de vez em quando. Tanto tem o site Have I Been Pwned, como também o próprio Google. Se você assina alguma coisa do Google, você tem acesso a essa pesquisa profunda deles, que ele faz um teste, ele usa o teu e-mail e aí procura em tudo que é lugar, porque, como a Marina falou, na Dark Web ou na Deep Web, muitas vezes são vendidas listas enormes com e-mail, nome, CPF, telefone, senhas. Então ele faz uma busca em todas essas e aí te mostra aonde foi vazado. Então, teve um lá que vazou o teu CPF, o outro vazou uma senha. Então você já troca aquela senha e não usa aquela senha para mais nada. Uma das coisas que a gente ouviu falar e a gente não sabe se tem efeito ou não, mas é interessante de compartilhar aqui, é não utilizar, caso você decida, não, eu ainda assim quero usar o autenticador em 2 fatores utilizando o número de telefone, não utilizar um telefone que seja pré-pago, e sim algum que tenha algum plano. Porque o plano você está linkado com aquele seu chip por pelo menos 1 ano. Já o pré-pago, não, eles têm menos segurança por trás, então é muito mais fácil de você trocar o seu número de um chip para outro, sendo um plano pré-pago. A gente não sabe se isso é verdade ou não. Mas faz certo sentido, né? E na verdade também mostra mais uma falha das operadoras. Porque, teoricamente, se você está com o aparelho pré-pago, isso não quer dizer que você esteja se submetendo a ter menos segurança. Você ainda assim está contratando um serviço daquela operadora e deveria estar seguro dentro desse serviço. O nosso telefone que foi roubado era pré-pago. A gente geralmente usou pré-pago porque faz muito mais sentido para a nossa vida, que a gente está viajando o tempo inteiro, mudando de lugar para lugar. Então, não ficar fixo a uma operadora para a gente, isso é uma facilidade, né? Então, a gente chega no local que tem mais conexão ou que tem um melhor sinal com uma outra operadora, a gente tem a liberdade de poder trocar. Já num plano, você assina aquilo por um ano inteiro, você não tem essa flexibilidade. Mas, a partir de agora, provavelmente a gente vai repensar isso, pelo menos por questão de segurança, de ter um número mais fixo. Infelizmente, porque como a Marina falou, era para você, se você está contratando um plano, seja pré-pago, seja pós-pago, você deveria ter o mesmo nível de segurança. E sinceramente, pessoal, fazer esse passo a passo, seguir todas essas regras, inclusive tem mais, eu tenho certeza que se vocês forem pesquisar na internet... Isso são dicas que a gente tem para esse tipo de golpe, né? Tem vários golpes acontecendo de todas as formas possíveis, então tem que estar sempre de olho, sempre antenado. É muito chato ter que fazer isso, é um processo que você tem que fazer várias coisinhas e depois você tem que ficar indo atrás de senha e aquilo se confunde na sua cabeça, ainda mais pra gente que mexe muito com as redes sociais, então a gente precisa estar acessando toda hora e tem que ficar indo atrás. É muito realmente chato, mas infelizmente na situação em que a gente está vivendo, a gente tem que se prevenir, então tem que passar por esse processo e espero que vocês possam pelo menos se prevenir com alguma dessas dicas que a gente deu para não se tornarem também
alvos para esse tipo de ataque, né? Ataque cibernético. Esperamos poder ter ajudado. Vamos encerrar esse assunto ruim aqui no canal. E prometo que no vídeo que vem a gente volta para nossa programação normal, que tem muitas coisas que a gente quer mostrar aqui, muitas novidades, várias coisas que, inclusive, a gente foi prejudicado por não poder postar, porque a gente teve que passar vários dias se dedicando nessa tentativa de recuperar a nossa conta e se recuperando depois disso. Mas semana que vem estamos de volta. Até lá.